E aí, leitores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou indicar para vocês livros que vão viciar vocês. Quando você começar a ler, vocês não vão conseguir mais parar. E claro, lembrando sempre que essa é uma lista muito pessoal, porque são livros que quando eu li me viciaram e eu não quis mais parar, mas pode ser que para você não goste tanto, ou pode ser que tenha outros livros que te viciem e para mim não. Então, não levem tão a sério assim. O primeiro livro que me viciou e eu não conseguia mais parar de ler é A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. Inclusive, por causa desse livro, eu quero comprar agora os outros e ler, porque esse livro aqui é muito bom. Se os outros forem bons assim também, nossa, vai ser maravilhoso. Porque esse livro aqui no começo eu não tava muito afim, porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu pensei, A Volta ao Mundo em 80 Dias. E aí, quando eu comecei a ler, eu simplesmente não consegui mais parar. Eu não sei explicar por quê, mas é uma aventura incrível. Você quer saber o que vai acontecer, se ele vai conseguir terminar. E eu simplesmente queria continuar lendo, não importa o que acontecesse. Próximo livro que eu comecei a ler e li assim até terminar é A Máquina do Tempo, do H.G. Wells, que é um livro inclusive bem curtinho, você consegue ler ele assim em um dia. E eu não sei porquê, mas ele é um livro que te instiga muito a continuar lendo para saber o que vai acontecer. Ele mexe com a evolução da humanidade, então é uma coisa muito interessante. E ele é bem curtinho, então eu li assim. Eu não consegui ler em um dia, porque eu estava em período de aula, mas em 2 dias eu terminei e foi um livro assim muito legal, indico super. O próximo livro tem algumas controvérsias, apesar da grande maioria das pessoas ter adorado, tem algumas pessoas que não gostam tanto. Mas é Caixa de Pássaros, Bird Box, né, do Josh Malerman, que eu comecei a ler e eu simplesmente achei incrível essa narrativa, esse mundo em que as pessoas não podem enxergar, elas têm que andar sempre vendadas. E é uma história que você começa a ler e você quer continuar, quer saber como tudo vai acabar, o que são essas criaturas, o que está acontecendo. É uma história que é simplesmente maravilhosa. E o próximo livro que me viciou é O Diário de Anne Frank, que eu comecei a ler, assim, mesmo sendo um livro fora da minha zona de conforto, porque é um livro não ficção, e eu normalmente leio ficção, fantasia, esse gênero. Foi um livro que eu comecei a ler e eu não queria mais parar. Eu acho que é porque ele retrata, assim, uma realidade que muita gente não entende muito bem. Eu sei lá, eu queria ler, eu queria entender, saber como é que é, porque eles eram pessoas assim como nós, que simplesmente sofreram por simplesmente serem de uma religião diferente, julgada inferior pelos alemães. E eu acho que é uma história assim que vale muito a pena você ler, porque é uma realidade de uma adolescente, como eu sou também, e foi uma coisa que me tocou muito assim quando eu tava lendo. O próximo livro é Marley e Eu, que eu simplesmente não sei explicar por que esse livro me viciou tanto, sendo que é a história de um cachorro e o seu dono, mas é uma história muito linda, muito fofa. E eu comecei a ler e eu só fui, assim, quando eu cheguei no final, eu tava chorando já, desesperada. E depois que acabou o livro, eu me senti meio órfã, sabe? Foi um livro que me marcou muito. O próximo livro é um livro, na verdade, infanto-juvenil, mas que eu adorei. E mesmo tendo uma narrativa em alguns momentos simples, depois que eu comecei a ler, eu só queria chegar no final para saber como que ia terminar, que é Monster High. Inclusive, eu queria muito ler os outros, porque tem acho que mais 3 livros, mas eles são muito caros. Esse aqui eu só tenho porque eu comprei ele usado. E depois, assim, eu fiquei muito tempo com ele parado na estante, sem nem chegar perto. E depois que eu li, eu fiquei tipo, meu Deus, como eu fiquei tanto tempo sem ler esse livro. Porque apesar de ser infanto-juvenil, ele é muito bom. O próximo livro que me viciou não é um livro, na verdade é uma série inteira, que a maioria das pessoas não gosta porque ela é muito problemática, mas apesar de ser muito problemática, ter muita coisa errada, foi uma série que eu gostei bastante de ler, que é a saga Crepúsculo, todos os livros, o Crepúsculo, o Lua Nova, o Eclipse, o Amanhecer, e inclusive A Breve Segunda Vida de Britannia, que muita gente não sabe nem que esse livro existe, mas esse aqui foi um dos que eu mais gostei de ler, porque ele também é super fininho, é bem rapidinho de ler, e foi uma saga que, apesar dos pesares, me deixou entretida assim por muito tempo. Eu acho que muito do que me marcou, na verdade, foi mais o momento do que no que eu li e não a saga em si, mas foi uma saga que me viciou bastante. E o último, mas não menos importante,
é Harry Potter e a Criança Amaldiçoada. Claro, toda a saga Harry Potter também, mas eu não vou mostrar, assim, porque são muitos livros e é meio óbvio, né? Quem não se vicia em Harry Potter. Mas esse aqui é um livro que, na verdade, é uma peça de teatro que muitas pessoas não gostaram, ou porque tem muitos furos e tal. Mas apesar disso, foi uma leitura que me deixou muito entretida, que serviu para me reconectar com os personagens e entrar de novo nesse universo. E por isso foi um livro que me viciou, que eu comecei e só fui lendo até chegar no final. Bom, gente, esse foi o vídeo. Inclusive, já deixa aqui nos comentários algum livro que você começou e não conseguiu mais parar, que te deixou muito viciado. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e compartilha com seus amigos para eles também conhecerem o canal. Até o próximo vídeo. Tchau!